queremos mais, quando já não temos esperança em crescer e melhorar os nossos caminhos, nós ficamos um tanto quanto desanimados, um tanto quanto perplexos, por não ver a bênção de Deus se manifestar. E quando nós sabemos que estamos enfrentando tempos aos quais nós não sabemos o que acontecerá ou por que não está acontecendo aquilo que eu tenho esperado da parte de Deus, nós muitas vezes ficamos um tanto quanto preocupados, até a ponto de achar que Deus não pode fazer nada. Eu quero falar com você hoje, no Evangelho de Lucas, eu quero falar com vocês aqui sobre a pesca maravilhosa. Eu quero que você faça a gentileza para mim, de você agora parar tudo que você está fazendo, se você tem essa oportunidade, ou se você está no ônibus, se você está na rua, está ouvindo com um fone de ouvido, né, pelas redes sociais, ou você está em casa agora e tem a oportunidade de dar atenção ao que eu vou falar. Eu peço que você, com muita alegria, com muito amor, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. E eu quero que você dê bastante atenção a cada trecho que nós vamos estudar agora. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Bom, historicamente nós conhecemos e entendemos um pouco, né? Não somos pescadores para entender disso, mas notoriamente passaram a noite toda na pescaria, né? Na madrugada. Quem entende um pouquinho, quem já foi para o litoral, por exemplo, você vê os pescadores voltando sempre pela manhã. Quem chega pela manhã no litoral, na praia, você vê os barqueiros, né, voltando novamente já para poder voltar para casa, porque eles passaram a noite pescando. E eles estão lavando as redes, simbolizando que haviam ido à pesca e estavam lavando as redes, inclusive nesse momento que Jesus encontra estes homens que estão ali tristes, cabisbaixos, lavando a rede. Quando nós falamos acerca da nossa vida financeira, hoje eu vou falar diretamente sobre a vida financeira. Vou usar da palavra de Deus para lhe ensinar sobre a vida financeira, sobre prosperar, sobre crescer. Uma das coisas mais difíceis que nós temos que aprender a lidar, o próprio Senhor Jesus nos ensinou. O problema não é você ter dinheiro ou você prosperar. O problema é você amar o seu dinheiro e amar a tua prosperidade. Amar a Deus acima de todas as coisas é o princípio para que nós possamos crescer. Só que tem momentos da nossa vida que parece que nada dá certo. Você parece que tudo que você trabalha, o seu trabalho não tem dado mais condições para você suprir as necessidades da sua casa. E aí, quando nós não temos como suprir as necessidades, nós vamos usando, né, os subterfúgios. O que são os subterfúgios, pastor? São os meios: cartão de crédito, empréstimos. Vamos pegando o dinheiro do pai, da mãe, da avó, do tio, e assim vai, agiotas. E infelizmente chega a casos de pessoas que ela entra num emaranhado tão grande que ela pode ir para o mar, ela pode voltar com o barco cheio de peixe, mas ela está tão endividada na vida, ela está tão aprofundada no mar de problemas financeiros que ela pode ter recurso, ela pode trabalhar, mas o que ela ganha não sustenta o quanto ela gasta. E pensando no que nós estamos ouvindo, quando Jesus chega até esses pescadores à beira da praia, ele sobe no barco e fala: viu, eu vou me ausentar um pouco da terra. Lembrando que, para a gente conseguir fazer algumas analogias, alguns comparativos, Jesus, ele sai de terra firme, lembrando que havia uma grande multidão de pessoas apertando. Não havia espaço para Jesus poder parar e trazer uma palavra para aliviar e ensinar aquela multidão que estava à beira da praia. E nisso, imagine, por exemplo, vamos conjecturar, vamos pensar um teatro aqui na nossa cabeça. Imagine Jesus cheio de pessoas perguntando: Jesus, ore por mim, toca aqui na minha ferida.
Quantas pessoas querendo receber uma bênção da parte de Cristo e apertando, entenda que no meio de uma multidão as pessoas empurram para lá, empurram para cá, e nisso estes homens lavando as redes, de cabisbaixos, sentados à beira da praia, lavando a rede, com a tristeza no seu coração. No meio de tantos problemas, nós vamos ficando em apertos. Nós muitas vezes estamos cheios de pessoas falando aos nossos ouvidos: olha, se você fizesse assim, você cresceria. Por que você não abre um negócio? Por que você não abre uma padaria? Por que você não abre uma farmácia? Por que você não abre lá uma loja de bijuteria? Por que você não faz isso? Uma loja de roupa? Vai no Paraguai, vai em São Paulo, vai na Argentina. Você escuta de tudo, de todos. E cada um fala uma coisa, e gente aperta daqui: não, você tem que me pagar, você tem que isso. Pense que naturalmente o pescador, ele vai para a pesca não só para consumo, mas a pesca para esses dias, principalmente, também até hoje, mas principalmente para esses pescadores, a pesca deles, além de trazer o sustento para levar o peixe para casa para comer, também era o meio de eles sustentarem. Eles usavam a base de troca, eles vendiam esses peixes. E se você passa um dia de trabalho que você torna para sua casa e você não traz o pão de cada dia, eu acredito que não há alegria, não há um semblante de motivação em voltar amanhã a pescar. Tem muitas pessoas que estão desanimadas porque ela está lutando, ela está fazendo a parte dela, mas ela não está vendo êxito, ela não está vendo crescimento. E quando não vemos crescimento, nós desanimamos. Os apertos começam a chegar, os boletos começam a chegar. Começam a chegar os credores cobrando, é ligação. A pessoa já, isso aqui é São Paulo, é cobrança. A pessoa já nem atende mais, troca de número. A pessoa já não tem nome na praça, a pessoa, ela vive fugida. Empresta de um, empresta do outro, vê a pessoa de um, meu Deus do céu, está caminhando, encontra a pessoa que está dela, cruza para o outro lado da rua. Veja que o que está acontecendo é, Jesus, quando vê toda essa situação acontecendo, Jesus para um pouquinho, ele sobe ao barco e esse barco é tirado um pouco da terra, ausenta-se da terra. Essa expressão que eu quero que você entenda, vamos pensar no âmbito espiritual. Enquanto você estiver tão ligado nas coisas físicas, na terra, enquanto você estiver ligado em tudo que está acontecendo à sua volta e não ligar-se a Deus, que você não colocar a sua vida em Deus, você terá dificuldades para sair dessa tristeza. Outra coisa, infelizmente, vai acontecer até o pior. Tem pessoas que não vão conseguir nem se levantar mais, porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Quanto mais você vai se enrolando, quanto mais de Deus você vai se afastando, mais difícil vai ficando as coisas. Então veja que Jesus, no momento que ele está cheio de pessoas apertando, empurrando, e Jesus, 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 os discípulos, o Pedro estava ali com outras pessoas lavando as redes, tristes, cabisbaixos. Jesus então sai um pouquinho e ele então começa a pregar. Veja que enquanto nós estamos em aperto, nem Jesus Cristo, veja o que está escrito aqui no versículo de número 3, e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Ele começou a ensinar as pessoas. Então, no meio daquela multidão, era muita gente falando. Para a gente poder ouvir Jesus, nós temos que se afastar um pouco do natural das coisas. Você tem que parar de dar ouvidos muito ao que as pessoas falam. Eu vou procurar aí como que vai ser esse ano, como é que vai ser. Eu vou começar a dar ouvido, eu vou começar a assistir os coach para ver como que eu faço para prosperar esse ano. Porque você não fizer isso, você não conquista aquilo, porque a tua mente não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você ouve todo mundo, você escuta todo mundo e coloca no papel, se esforça, se dedica e daqui a pouco as suas forças se vai novamente. E a pesca mais uma vez é frustrada. Por isso, quando Jesus começa a pregar, ele começa a ensinar as pessoas. Infelizmente, nós passamos tempo na nossa vida que nós perdemos tempo por não ouvir a Deus. Nós perdemos tempo. Achamos que tudo que Jesus tem para falar é muito menos do que eu sei acerca da minha vida. Jesus tem para entregar para mim tudo o que eu preciso. As ferramentas, o caminho. Irmão, Jesus entrega para a gente como se fosse um projeto.
Você já viu, por exemplo, não sei se você já teve essa oportunidade de ter em suas mãos ou ver um projeto de um prédio, por exemplo. Eu já tive essa oportunidade de ver o projetista, o engenheiro, ele coloca detalhe por detalhe, ele marca os pontos onde vão ter tomadas, onde vai ter interruptores, onde terão lâmpadas, onde terão os banheiros, onde está cada parte da casa, dos apartamentos, seja qual obra for feita, tudo primeiro é um projeto. Tudo primeiro está no papel. Se você não coloca tudo no papel, como que você quer organizar a tua vida? Jesus Cristo disse assim, quando você quiser construir algo, primeiro você se assenta, coloque no papel tudo que você vai gastar, faça orçamentos. Se você está endividado, coloque numa planilha tudo que você deve. Comece a colocar a sua vida em ordem, afastando-se um pouco da terra. Você não para de fazer cartão de crédito, cada dia você faz um cartão diferente. Enquanto estão te dando limite, você está gastando. Você acha que a coisa vai melhorar desse jeito? Jesus, então, ele sobe no barco e afasta-se um pouco da terra. Talvez você pense ser duro ouvir isso, mas tem pessoas que querem ter o que elas não podem ter. Não é que ela não possa um dia ter, mas ela está querendo e desejando o que não é para aquele momento. E muitas vezes querendo ser o que outras pessoas são. E aí você olha naturalmente, Jesus então, quando ele se afasta um pouquinho da terra, ele começa a ensinar. E essas palavras, elas ensinam tanto o Pedro, que está ali triste lavando a rede, porque passou a noite inteira pescando, quanto toda aquela multidão que estava ali apertando Jesus. E aqui Jesus dá uma direção agora, versículo de número 4. E quando ele terminou de falar, disse a Simão, falou Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Entenda que a grande frustração de uma pessoa é quando ela fala, eu acho que eu estou no ramo errado. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu vejo, por exemplo, pessoas que começam vários projetos, começa a construir e para, começa a estudar e para, começa a uma faculdade, eu acho que não é essa faculdade que eu quero, tranca e começa outra, e faz outra, e nunca se encontra na vida, porque ela sempre está seguindo a modinha do mundo, está sempre seguindo os acontecimentos, ela vai se afastando de Deus. Meus amigos, tem pessoas que falam, não, acho que agora, o que há na vida agora é mexer com tecnologia, eu vou ser analista de sistemas, eu vou ser técnico de informática. Claro, faça curso, se aperfeiçoe e tudo que traz crescimento é bom. Mas se você não tem habilidade nisso, se você ouvir alguém que queira te ensinar a fazer isso, porque você acha que vai te prosperar, se aquilo não é o que Deus te chamou para fazer, você vai começar e não vai terminar. Muitas pessoas estão com a vida inacabada, não resolve nada. Por isso Jesus fala, viu, ô Pedro, ei, vem aqui, vai novamente pescar. Você vai pegar agora, o sol já raiou, vocês já voltaram para casa, os barcos já estão amarrados aqui na beira do mar. Vocês vão soltar os barcos, vocês vão pegar a rede de vocês e vão entrar no barco e vai pescar. Agora, embora apareça para você uma direção, pastor, mas por que Jesus faz isso? Se naturalmente, pense como o Pedro poderia pensar. Porque talvez é o que você pensa, pastor, é que na minha área, talvez você seja um engenheiro, um advogado, você seja um médico, você pode ser um pedreiro, você pode ser um carpinteiro, você pode ser qualquer profissão que você tenha. Tem pessoas, por exemplo, que eu já vi casos de pessoas vendendo tudo, vendendo até a cama que dorme para poder ir para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Pergunta, Deus lhe direcionou? Deus mandou você ir para lá? Pastor, mas aqui não dá, não ganha dinheiro. Não, pastor, eu vou para a Itália. Para a Itália, lá na Itália vai dar dinheiro. Lá, pastor, você vai ver, eu vou ganhar em euro, aí eu vou pagar todas as minhas dívidas. Se você não mudar, se você não sair desse plano que você tem assumido, fazer do seu jeito, você pode ganhar em euro, pode ganhar em ouro, que não vai resolver. Não vai resolver a tua vida.
Você precisa ouvir as palavras de Jesus. O Evangelho de Lucas nos declara, Jesus disse, volte ao mar novamente. Quer dizer, a profissão do Pedro era pescador. Esse dia era um dia de frustração. Tem dias que você vai ter frustrações, que as coisas não vão acontecer exatamente como você queria. Mas Jesus disse, volte ao mar alto e lance as vossas redes. Não é porque um dia você não conseguiu nada que significa que é o fim. Ah, pastor, eu tenho meu negócio aqui, eu tenho minha empresa, tenho aqui esse estabelecimento, mas pastor, não entra nem barata no meu estabelecimento. Tá tão feio o negócio, pastor, que eu estou pagando para trabalhar. Deixa eu te falar para você, você que está desanimado. Jesus disse, volte a lançar a sua rede. Aí a resposta do Pedro. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Duas coisas importantes. A primeira delas é, o Pedro, ele foi sincero, olha, Senhor, eu não quero fazer. Quando você está construindo algo, é prazeroso quando você está fazendo, você está indo à luta. Quando você faz... Minha mãe falava uma coisa para mim que eu nunca esqueço. Ela dizia assim, ó, o preguiçoso, ele trabalha 2 vezes. O que faz mal feito, tem que fazer 2 vezes. Ela me falava assim, vai lavar a louça. E se a louça ficasse toda suja, se a louça ficasse engordurada, ela pegava, ainda que ficasse uma panela cheia de gordura, ela com todo prazer, ela pegava o escorredor de louça e jogava tudo dentro da pia de novo. E falava, lava de novo. Mas mãe, lava de novo. Mas mãe, lava de novo. Nossa, pastor, mas a sua mãe era assim? Olha, eu acho que se toda mãe fosse assim, muita gente teria aprendido na vida. Dona Maria Aparecida, Deus abençoe a senhora por ter me ensinado isso. Nós nunca podemos aceitar a derrota. Você tem um plano que Deus te deu, esse é o projeto de Deus. Pastor, mas a minha empresa está acabando. Inclusive, além de a empresa estar acabando, meu casamento está acabando por causa da empresa. Os meus funcionários estão me cobrando que eu não tenho dinheiro para pagar. Jesus está dizendo, sabe da onde vai sair a fonte? Do mesmo lugar que você acha que é uma derrota, de lá vai sair a fonte para você prosperar. Do mesmo lugar onde você estava frustrado, ali mesmo Deus vai te prosperar. Quando você está desanimado e sem direção de Deus, quando você tem a bênção de Deus, você lança a rede e a rede se enche de peixes. Agora, sem a bênção de Deus, você pode trabalhar de madrugada, de dia, de noite. Tem pessoas que nem descanso tem mais. A Bíblia fala, você trabalha 6 dias e você descansa. Tem gente que trabalha 15 dias, não é nem 6. Trabalha 15 dias para ficar meio dia em casa. Não tem tempo para ficar com a esposa, não tem tempo para ficar com os filhos. No caso da irmã, não tem tempo para ficar com o marido. O casamento está cada vez mais frio por causa das finanças. Por causa da vida financeira que está uma derrota. E está uma derrota por quê? Porque eu não estou ouvindo a Deus. Eu ouço todo mundo. Você sabe, não, pastor, mas se eu não fizer assim, se eu não trabalhar em 3 empregos, está aparecendo, né, o Július, né? A Rochelle falava, meu marido tem 2 empregos para manter, né? Aquele seriado. Tem pessoas que trabalham em 50 empregos e não vai dar conta, porque você não tem controle, você não ouve a Deus. Enquanto você não ouvir a Deus, enquanto você não der crédito à palavra, você pode trabalhar dia, noite, noite e dia. Sabe o que vai acontecer? Você só vai perder a tua saúde, só vai se desgastar. Agora, o que Pedro fala? Senhor, eu por mim, eu não vou. Eu só vou porque o Senhor está mandando. Então tá bom. Se você está ouvindo essa palavra e por você não tem fé para mudar, mas se você der crédito à palavra, Ele vai mudar a tua situação. Olha, pastor, eu não acredito por mim, mas como o Senhor está dizendo que tem jeito, então eu vou tentar. Aí ele pega e vai. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Quando você está preparado para as coisas, diz um dito, né? Algumas pessoas até estudiosos muitas vezes dizem, pensando no que diz respeito às finanças. Por exemplo, se você procurar na internet, você vai ver. Tem pessoas que ganharam, né?
nesses jogos de azar, a pessoa ganha lá 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões. Aí você descobre que passado alguns anos a pessoa não tem nada. Você pode ganhar uma terra. Pastor, eu recebi uma herança. Essa herança, essa terra, ela gerou, ela tem um valor, os agregados, os animais que tinham na terra, o local valia milhões, 1 milhão, 2, 3, 5 milhões. E tudo que ela possuiu virou em nada, porque ela não sabe administrar. Então veja que o que está acontecendo com Pedro ele foi e ele lança a rede novamente, e a hora que ele começa a puxar a rede, ele sente um peso diferente. Será que é uma âncora que eu peguei? E a hora que começa a florescer, que começa a aparecer a rede está abarrotada de peixes. A ponto de que eram tantos peixes, mas tantos peixes batendo dentro da água, ali dentro daquela rede, que a rede começou a esticar de uma maneira que parecia que ia romper, que ia rasgar. O que nós entendemos? Quando nós recebemos algo grande, nós temos que aprender a cuidar do que a gente recebeu. Tem gente que tem uma boa vida financeira, que tem uma boa condição, que ganha muito bem, que tem muito recurso, mas é como a palavra diz, a rede está rasgando, está saindo pelos os buraquinhos da rede, a rede está rasgando, ganha bem, mas tem muita saída, a pessoa gasta demais. O que o Pedro está fazendo? Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Olha o que diz o versículo de número 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam em outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Quando você está crescendo, você está prosperando, você tem que ter uma direção. Do que o Pedro entendeu? Puxa vida, eu não posso ter só para mim. Desculpe, mas tem muita gente, irmão, que ela só pensa nela. É eu que tenho que ganhar mais, é eu que tenho que ter mais. O que o Pedro entendeu? Ou eu puxo todos esses peixes para o meu barco e corro o risco de afundar e perder os peixes, o barco e voltar nadando para a praia, sem ter condições de amanhã voltar, ou eu vou dividir, ou eu vou ajudar também quem está junto comigo. O que me chama atenção, bastante atenção aliás, sabe quem são esses barquinhos que vão até o Pedro para poder também dividir a carga de peixes que eles tinham pegado? Eram as mesmas pessoas que enquanto Jesus estava pregando na beira do mar, Jesus não falou só com o Pedro. Ali haviam outras pessoas. Ali havia outras pessoas que também haviam ido pescar e não tinham pegado nada. E nessa pregação de Jesus, nessa palavra de Jesus que eles pararam para ouvir. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem parado para ouvir Jesus? Você tem tido tempo para ir para a casa de Deus? Você tem tido tempo para buscar a palavra, uma direção, para você tomar decisões assertivas segundo a vontade de Deus? Ah, pastor, a minha vida é muito corrida. Você deveria ir para uma maratona. Verdade. Você corre e não sai do lugar. Espera aí, mas o que está acontecendo? Por que a coisa está assim? Está do jeito que está e não vai mudar se você não entender que a prosperidade, a bênção de Deus não é só para você. E há questões que você veja que há um egoísmo, a pessoa só pensa em si mesma. O Pedro entendeu, essa bênção aqui eu tenho que dividir com os meus amigos também, chamando outros barcos, dividiram a rede, pegou de um lado, pegou do outro, encheram os 2 barcos. Quer dizer, ah, pastor, é que no meu ramo, o senhor tem que entender, pastor, que o que eu faço, tem muita gente que faz, por isso que eu ganho pouco, pastor. Acho que eu vou trocar de emprego, vou trocar de ramo. Se Deus não te direcionou para isso, não faça uma loucura dessa. Agora, no entanto, que você percebe que no mar tem peixe tanto para o Pedro quanto para os outros irmãos que estavam na beira do mar. Sabe o que significa isso? Você só não está prosperando porque você não está ouvindo a Deus. Se você ouvir a Deus, você vai conseguir interpretar o que está acontecendo. Você vai conseguir colocar tudo que você deve e fazer, Deus, olha, esses meses agora vai ser meses que eu vou segurar, vai ter um aperto aqui, mas eu vou fazer o que é justo. Eu
Eu vou ser fiel à primeira coisa, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, é isso? Mateus capítulo 6, deixa eu achar aqui. Mateus 6, Mateus 6. Eu quero ler os versículos anteriores aqui. Mateus 6, versículo... Deixa eu encontrar... Deixa eu pegar a parte principal que eu quero falar para vocês. O versículo 25. Aliás, vou ler o 24 para ficar mais claro, diretamente. Diz assim, 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e amar Mamon. Quer dizer, eu não posso amar a Deus e o dinheiro. Eu tenho que amar a Deus acima de tudo. Eu tenho que amar a Deus em tudo que eu faço. Colocar Deus em primeiro, tudo na minha vida primeiro é Deus. Aí Deus me acrescenta o que eu preciso. Aí diz, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo não é mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Pastor, eu não tenho roupa, pastor. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, prosperidade e sabedoria, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios também procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí sim, depois que você coloca Deus como primícia na tua vida, aí todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, o Pedro, ele não colocou como principal Deus para a pescaria dele. Agora que Pedro colocou Jesus como a base, o centro, para que ele possa ir pescar e Deus abençoar, porque a pesca foi exatamente igual, gente. Lançar a rede foi exatamente, não mudou nada. A única mudança que teve foi espiritual. Quando você tem Deus com você, as mesmas coisas que você fazia até hoje começam agora a dar certo, porque agora Deus está abençoando. Deu para entender? Quando você está com Deus, quando você está em Deus, o mesmo trabalho, no lugar da tua derrota, é o mesmo lugar onde você vai ser honrado. O lugar onde você passou o tempo todo lutando para conseguir e não deu certo. Com a palavra de Deus, com a direção de Deus, aí você consegue. Como que você vai conseguir? Porque agora você tem palavra. Agora você tem direção. O mesmo mar que tem peixe para mim, tem peixe para você. Nós não temos que amar os peixes, mas sim o dono dos peixes, que é Deus. Ouvir a palavra, dar crédito à palavra, acreditar no que Deus está falando. Mas você não coloca Deus em primeiro. Você não é dizimista, você não é ofertante. Quando falamos disso, algumas pessoas, pastor, já sabia. Colocar primícias, tudo que te vier à mão, faça aquilo que a palavra diz, tire a parte que cabe a Deus. Primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Mas pastor, aí vai ficar pior. É por isso que você está assim. Porque você pensa com a mente desse tamaninho assim. Você não acredita na palavra de Deus. Porque primeiro, quando Pedro ele vai ao mar, ele não pega nada. Com uma palavra, ele volta com o barco dele. E o barco do amigo cheio de peixe. Imagine quando ele chega na praia e vendo Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Ou seja, eles ficaram espantados com a tamanha pesca que fizeram. Não era de madrugada, a hora que os cardumes que eles estão preparados, que o cardume está passando na madrugada, eles lançaram a rede e não pegaram nada. A hora propícia para a pescaria não era aquela hora do dia. Mas pastor, não é assim. Eu entendo da área que eu faço, pastor. Eu sei bem como é. Essa época do ano ninguém compra. Essa época ninguém faz. Ouça Deus
e Deus vai mandar os peixes, porque os cardumes vêm à medida que Deus envia. A rede é lançada, ninguém vê o que tem lá embaixo. Só que esse dia a rede foi lançada e o mar estava para peixe porque Jesus deu uma palavra. Primordial da sua vida é primeiro colocar Deus em sua vida. Deus, eu vou fazer o que a tua palavra diz. Eu vou fazer o que a tua palavra declara. Agora, embora tudo isso que você ouviu agora pareça talvez para você algo ainda difícil de fazer, faça o que você ouviu. Pastor, eu estou endividado. Faça uma planilha de tudo. Deus, eu vou pagar isso aqui, eu vou enxugar aqui. Primeiro eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer na minha vida é fazer o que é certo. Eu vou honrar o Senhor. Vou começar honrando o Senhor. Vou começar a estruturar a minha vida com a tua palavra. Aí sim você vai começar a ter pesca maravilhosa. Aí sim você vai começar a prosperar. Põe para mim, por favor, Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, 4 na tela para nós ali. Põe por gentileza ali. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Se você deleitar-se, é você desfrutar. Escute a Deus. Pare de agir como se você não tivesse condições, como se você fosse pequeno demais, como se você falasse, pastor, eu sou uma pessoa que tem pouca sabedoria, tenho pouco conhecimento, eu não estudei. O Pedro era um pescador, meu amigo. O Pedro era uma pessoa difícil de lidar. O dia que ele ouviu a Deus, a coisa mudou. Talvez você fale, pastor, mas eu não tenho estudo, não fiz faculdade. Se você tem desejo, Deus vai te dar condições de você fazer sua faculdade. Mas você precisa ouvir a Deus. Ou coloque a sua vida em ordem, ouvindo a palavra de Deus. Eu quero orar agora, você que não tem casa, você paga aluguel. Você que é uma pessoa que tem já projetos, já está com documentações e o banco que você está financiando não está liberando. Pastor, está uma luta, já está quase tudo certo, a documentação não sai. Você que está desempregado, você que está com a carteira de trabalho na mão e precisa de um emprego. Eu quero orar por você, por essas pessoas. Eu vou orar por todos, por cura, por libertação, mas eu quero orar hoje especificamente para começar o teu mês. Comece o mês de outubro na presença de Deus, acreditando. Nesses 3 meses finais de ano, agora, outubro, novembro e dezembro, pastor, passou o ano inteiro e não aconteceu nada, a partir de agora vai acontecer. Porque você vai lançar a rede ao mando de Deus, não segundo sua vontade. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo eu venho ao Senhor apresentar a causa destes meus irmãos, irmãs, amigos e amigas. Meu Deus, ao que está desempregado, que agora apresenta ao Senhor a carteira de trabalho, aquele que está, meu Deus, vivendo de aluguel há muitos e muitos anos, que sente-se, ó Deus, uma pessoa derrotada por não conseguir ter uma casa para abrigar a família. Meu Deus, abre essa porta. As documentações, ó Deus, que estão amarradas, sempre é um empecilho, sempre tem que colocar mais dinheiro, sempre tem que pagar mais alguma coisa. E essa pessoa não vê a alegria que ela tanto esperava de ter sua casa própria, de ter seu carro próprio. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a tua bênção sobre esta pessoa, porque se a tua bênção não estiver conosco, nós não chegamos a lugar nenhum. E ainda onde chegamos na força do braço se perde. Por isso, meu Deus, eu te peço, envia a tua bênção sobre a casa de cada pessoa. Meu Deus, este negócio, essa empresa que está ruindo, que aos poucos está quase fechando as portas. As dívidas são muito altas, porque o Senhor foi esquecido, ó Deus, da vida desta pessoa. Meu Pai, que o Senhor seja, meu Deus, aquele que vai mudar a história. Que esta pessoa que deu crédito à tua palavra, esta pessoa que deu crédito, meu Deus, aos seus ensinamentos, ela tenha a certeza que a partir de agora as portas vão se abrir, ela vai sair das dívidas, ela vai ter um recomeço abençoado. No mesmo lugar da frustração, vai ser o mesmo lugar da bênção. No mesmo lugar de dificuldade, vai ser o lugar de ter um espaço aberto, um campo aberto para você crescer e prosperar e ser uma bênção na mão do Senhor. Meu Deus, que os desempregados tenham portas abertas, que as empresas que estavam fechando, elas voltem a crescer, voltem a prosperar e que o Senhor seja exaltado pela boca destas pessoas. Oro também pelos doentes, pelos enfermos, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão com dores. Meu Deus, coloque nestas águas a tua unção. E aqueles que beberem destas águas sejam livres de todos os males,
para a tua glória, em nome de Jesus. Bebam todos dessa água.